Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nesse vídeo nós vamos começar agora a falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Essas duas tradições dentro do cristianismo são uma das mais importantes, né? E tem repercussões até os dias de hoje. Então vocês vão conhecer em linhas gerais sobre essas duas linhas, essas duas tradições dentro da história da igreja, que vai ajudar vocês a conhecerem outros assuntos, né? Já mostrei um vídeo falando sobre a fundação das primeiras igrejas, e não é placas denominacionais, mas eu falei no sentido de ajuntamento de cristãos congregados naquelas cidades, e agora vou falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, já especificamente, e sobre o lado que fica no Oriente, que é a Igreja Católica Ortodoxa Oriental, que é outro braço dentro dessas duas grandes tradições. Então você já sabe. Deixa o like no vídeo, deixa a tua inscrição se você não for inscrito, compartilhe o vídeo para mais pessoas e bora para mais esse vídeo. As diferenças e semelhanças entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Católica Apostólica Romana do Ocidente e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente são duas das principais tradições cristãs que se desenvolveram ao longo da história. A Igreja Católica Apostólica Romana, muitas vezes simplesmente chamada de Igreja Católica, tem suas raízes na Igreja primitiva e se considera a sucessora da Igreja fundada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Claro que isso aí é uma compreensão deles, né? Ela é liderada pelo Papa, que é considerado o sucessor de São Pedro, o apóstolo a quem Jesus deu a responsabilidade de liderar a igreja. E aí também é outra inferência, né? Não é exatamente isso. A Igreja Católica Apostólica Romana possui uma estrutura hierárquica centralizada, com o Papa como a autoridade máxima e os bispos em comunhão com ele. A Igreja Católica considera-se universal e tem uma presença global, com fiéis em todo o mundo. Por sua vez, a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente, também conhecida como a Igreja Ortodoxa, é uma das mais antigas tradições cristãs. Ela também remonta à Igreja primitiva e se considera a continuação da Igreja fundada pelos apóstolos, olha só. Então, do mesmo jeito que o lado ocidental fala uma coisa, o lado oriental também. A Igreja Ortodoxa é liderada por uma série de patriarcas independentes, incluindo o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que é reconhecido como o primeiro entre iguais. Cada igreja ortodoxa, nacional ou regional, possui sua própria estrutura administrativa, mas todas estão em comunhão de fé e tradição. A Igreja Ortodoxa também possui uma presença global, com fiéis em vários países ao redor do mundo, especialmente no leste europeu, no Oriente Médio e na Ásia. Embora haja semelhanças teológicas e litúrgicas entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, existem diferenças significativas em termos de autoridade, estrutura e algumas práticas litúrgicas e teológicas. Essas diferenças levaram a um cisma entre as duas tradições em 1054, conhecido como o Grande Cisma do Oriente e do Ocidente, que resultou na separação formal entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Vamos conhecer agora a estrutura eclesiástica da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana possui uma variedade de funções eclesiásticas que desempenham diferentes papéis e responsabilidades dentro da estrutura hierárquica da Igreja. Aqui estão algumas das principais funções eclesiásticas da Igreja Católica Romana. Primeiro, o Papa. O Papa é o líder máximo da Igreja Católica Romana e é considerado o sucessor de São Pedro. Ele é o bispo de Roma e tem autoridade suprema sobre toda a Igreja. O Papa é responsável por ensinar, guiar e governar a Igreja, interpretar a doutrina e exercer a autoridade papal. Os cardeais. Os cardeais são nomeados pelo Papa e formam o Colégio dos Cardeais. Eles desempenham um papel importante na eleição de um novo Papa em um conclave e podem ser convocados pelo Papa para aconselhamento e colaboração em questões importantes da Igreja. Além disso, muitos cardeais ocupam cargos de liderança nas diferentes instituições e congregações da Igreja. Terceiro, bispos. Os bispos são líderes das dioceses e são responsáveis por ensinar,
governar e santificar as comunidades dentro de suas dioceses. Eles têm autoridade pastoral sobre os sacerdotes, que são os padres, né, e os fiéis em suas áreas geográficas designadas. Sacerdotes. Os sacerdotes são ordenados para ministrar os sacramentos, pregar a palavra de Deus, ensinar, orientar e cuidar das necessidades pastorais das comunidades paroquiais. Eles são responsáveis pela celebração da Eucaristia e pelos sacramentos da confissão, batismo, matrimônio e unção dos enfermos. Diáconos. Os diáconos são ordenados para servir a igreja em áreas específicas do ministério, como o serviço aos pobres, a pregação e o ensino, e a assistência litúrgica. Eles podem ser casados ou celibatários e desempenham um papel importante na promoção da justiça social e na caridade. Além dessas funções principais, existem várias outras funções eclesiásticas na Igreja Católica Romana, como abades, monges e freiras, leigos engajados em ministérios específicos, entre outros. Cada uma dessas funções desempenha um papel vital na vida e na missão da Igreja Católica Romana. Agora nós vamos conhecer a estrutura eclesiástica da Igreja Ortodoxa Oriental. A Igreja Católica Ortodoxa Oriental possui uma estrutura eclesiástica semelhante à Igreja Católica Apostólica Romana, mas com algumas diferenças na terminologia e organização. Aqui estão algumas das principais funções eclesiásticas na Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Patriarca Ecumênico. O Patriarca Ecumênico de Constantinopla, que é na Turquia, né, é considerado o primeiro entre iguais, entre os líderes das igrejas ortodoxas orientais. Ele exerce uma autoridade de honra e tem um papel de liderança no diálogo ecumênico e nas relações com outras tradições cristãs. Patriarcas e arcebispos. As diferentes igrejas ortodoxas orientais são lideradas por patriarcas, arcebispos e metropolitas, dependendo da estrutura e organização de cada igreja nacional ou regional. Eles têm autoridade sobre sua respectiva jurisdição e são responsáveis por ensinar, governar e pastorear os fiéis em sua área. Sínodo. Um sínodo é um conselho composto por bispos e clérigos da igreja. É responsável por tomar decisões importantes relacionadas à fé, disciplina e governo da igreja. O sínodo delibera sobre questões doutrinárias, litúrgicas e administrativas, e suas decisões são tomadas de forma colegiada. Bispos. Os bispos são responsáveis por liderar dioceses e são ordenados para ensinar, governar e pastorear os fiéis em suas áreas geográficas designadas. Eles são responsáveis por supervisionar o clero e as paróquias dentro de sua jurisdição. Sacerdotes. Os sacerdotes ortodoxos são responsáveis por ministrar os sacramentos, pregar a palavra de Deus, ensinar e cuidar das necessidades pastorais das paróquias. Eles são ordenados para presidir a divina liturgia e administrar os sacramentos, como a Eucaristia, confissão, batismo e matrimônio. Diáconos. Os diáconos na Igreja Ortodoxa desempenham um papel importante no culto litúrgico e no serviço à comunidade. Eles auxiliam os bispos e sacerdotes na celebração dos sacramentos e no cuidado dos necessitados. Essas são algumas das funções eclesiásticas encontradas na Igreja Católica Ortodoxa Oriental. Assim como na Igreja Católica Apostólica Romana, cada função tem suas responsabilidades específicas no ensino, culto e governo da Igreja, visando a edificação e a santificação dos fiéis. Então é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje foi para você conhecer as tradições católica, ortodoxa, oriental e a tradição católica apostólica romana, que essas são as divisões que houve de um lado para o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. É por isso que elas pegaram tanta proeminência e tanto destaque assim. Isso vai ajudar vocês a entenderem por que houve mais para frente, né, que eu ainda não está no tempo de falar sobre isso, ainda vai ter muitos vídeos ainda até chegar lá, porque é que teve que acontecer a reforma protestante para o lado do Ocidente, e vocês vão conhecer também algumas reformas que teve do lado oriental. Mas essa predominância e destaque que esse lado ocidental e oriental ganharam tem muito a ver com o Império Romano e a sobra de toda a herança que o Império Romano deixou, tanto ao Ocidente como ao Oriente.
Isso se ligou lá no início, que vocês viram vídeos comigo sobre a chancela do Império Romano sobre a liberdade religiosa em relação ao cristianismo e depois a adoção do cristianismo como religião oficial do Império. Então, a partir dali, muita coisa começou a mudar em relação à história da igreja, dentro da história da igreja, né? Isso teve um impacto profundo na história da igreja. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição, deixa o compartilhamento para alcançar mais pessoas, deixa o comentário também e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.